Pessoal, vamos para a primeira bateria aí da semana 2, dia 3, dos exercícios comentados aí a respeito da 8.112. Estamos falando de regime disciplinar, penalidades administrativas. Primeira questão, nos termos da lei, a obrigação de reparar o dano praticado por servidor público não é extensível aos seus sucessores. Ou seja, o servidor público causou um dano, quando ele foi reparar o dano, morreu. Aí deixou uma herança aos seus sucessores. Agora, essa herança vai ser utilizada ou não vai ser utilizada para reparação do dano? Resposta, vai ser utilizada. Olha o que diz o artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que resulta em prejuízo ao erário ou a terceiros. A obrigação de reparar o dano estende-se a quem? Aos sucessores, ou seja, aqueles que receberam a herança, contra ela será executada até o limite da herança recebida. Exemplo, se o dano a ser reparado é de 100 mil e ficou apenas 50 mil de herança, então vai ser utilizado até esse limite, ou seja, somente os 50 mil, e outros 50 não vai ser possível reparar o dano. Então aqui ele ficou o quê? Não é extensível? Resposta, sim, é extensível. Questão 2. Com referência ao servidor público federal, a responsabilidade administrativa, a penal, são independentes entre si, sim ou não? Sim. Para eu iniciar uma, independe da outra. Podendo acumular-se. Pode acumular-se? Pode, inclusive com a civil, Exemplo, o servidor está frustrado com o seu chefe, pega o computador e joga na cabeça dele. O que aconteceu? O computador do Estado. O computador estraga, ocorre uma lesão corporal e ocorre uma falta, uma infração administrativa. Então, são 3 instâncias que elas são independentes entre si e podem se acumular, com certeza. Salvo no caso da absolvição criminal, que negue a ocorrência do fato ou a sua autoria. Perfeito. O que ele está dizendo aqui? Dizendo que o fato, olha, você está na esfera administrativa, caso a penal, que ela é mais robusta, ela tem uma prova real, ela é muito bem fundamentada, então se ela negar fato, a ocorrência do fato, para dizer assim, sequer esse fato existiu, ou dizer que o servidor não foi ele quem cometeu aquela infração, vai refletir sim na esfera administrativa. Olha o que diz aí o artigo 126. A responsabilidade administrativa do servidor será o que? Afastada no caso da absolvição criminal que nega a existência do fato ou a sua autoria. O examinador, o que o examinador gosta de colocar? Ele vai colocar aqui que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso da absolvição criminal que, presta atenção no que eu falo agora, que seja então a absolvição criminal em decorrência de falta de prova. Veja, não está falando aqui falta de prova, está falando que negue a existência, negou a existência do fato ou negou a existência da sua autoria. Não está falando de falta de prova. Falta de prova ainda continua a esfera administrativa? Sim. Ok? Questão 3. Caso o servidor público tenha causado danos ao poder público, a obrigação de reparar tais danos estende-se aos seus sucessores e contra ele será executada até o limite do valor da herança recebida. Ok? É o que nós já vimos aí, então a questão está correta. Questão número 4. As sanções decorrentes de prejuízo ao erário causados por servidor que se tenha enriquecido ilicitamente pode recair ao seu sucessor até o limite do valor da herança. Ok? Ok. Então, prejuízo ao erário vai ter o quê? A reparação do dano. Reparação do dano alcança os sucessores até o limite do valor da herança. Questão 5. Mesmo absolvido no processo administrativo disciplinar, a superveniente condenação de Marcos no processo criminal,
acarretará a perda de seu cargo público independentemente da natureza da infração. Então ele está falando aqui em cima, vamos ver aqui. Considerando que tenha sido apurada a prática em tese de ato ilícito de Marcos, contra quem foi ajuizada uma ação penal e aberto um procedimento administrativo disciplinar, julgue o item seguir. Então está dizendo, se for absolvido aí no processo administrativo disciplinar, superveniente condenação dele no processo criminal, vai imputar ele aí uma perda do seu cargo. Primeiro já está errado, porque não são todos os casos que temos aí na esfera criminal que geram o que? Perda de cargo. Veja quais são. Crimes não funcionais e penais inferior a 4 anos. Então, crimes inferiores a 4 anos não haverá comunicabilidade, ou seja, não vai refletir na esfera administrativa. Para os crimes funcionais, penas inferiores a 1 ano, não haverá comunicabilidade com a penal. Em outras palavras, penas inferiores a 1 ano na esfera penal não gera perda do cargo na esfera administrativa, ok? Questão 6. É dever do servidor público da União zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. É dever ou não é? Sim, lógico, é dever. Artigo 116 vai falar zelar, que é o dever pela economia do material e a conservação do patrimônio público. E isso daqui são o que? São deveres do servidor, correto. Questão 7. A sentença penal absolutória que conclui que o fato imputado a Marcos não configura crime, repercutirá necessariamente no processo administrativo disciplinar contra ele instaurado para igualmente absolvê-lo. Resposta: não. Ele está dizendo assim que se teve aqui não configurou crime, repercutirá na esfera administrativa? Não. Por quê? Pode ter o quê? Uma infração administrativa que não é crime. Aqui nós trouxemos o exemplo aqui, ó. Voltando, ó, penas crimes funcionais, penas inferiores a 1 ano, não haverá comunicabilidade na esfera aí penal. Então, tá errado, ok? Então, igualmente absolvê-lo, não. Então, ele pode receber, por exemplo, uma advertência aí. Questão ainda dessa questão, a súmula 18, ele fala pela falta residual não compreendida na absolução pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. Exemplo, volta aqui, vou usar o mesmo exemplo que nós levamos lá na teoria, lembra? Ele está dizendo aqui então que não configura crime se o fato que foi na sentença penal absolutória não configurou crime, repercutirá no processo administrativo disciplinar, que igualmente vai absolvê-lo. Então nós trouxemos um exemplo lá que o João, vamos supor, era aqui Marcos, vamos usar o nome do cidadão aqui mesmo. Marcos, ele era responsável pelo patrimônio de um determinado setor. Marcos deixou o depósito aberto e ele, quem tinha a chave, deixou a porta escancarada. Alguém à noite foi lá e levou um notebook. Aí tem o que nesse caso? O Marcos, ele vai ser absolvido aí pelo crime, porque não foi ele quem praticou, perfeito? Mas na esfera administrativa ele pode o que? Ser imputado a reparar o dano, então na esfera civil, e na administrativa ele pode receber aqui uma pena de advertência aí por não ter o zelo aí do seu material, sob sua responsabilidade. Onde que eu posso ver isso? Posso ver lá no artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal, que ele vai dizer mais ou menos assim, ó: prestará contas qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada que guarde, arrecade e administre bens e recursos públicos. Então vai prestar contas quem guarda,
ou administra bens e recursos públicos. Então, nesse caso aqui, bens públicos, então ele está aí respondendo no processo administrativo sem problema. A doutrina chama isso do que? Resíduo administrativo. Infração potencial não poderia ser punida criminalmente ante insuficiência de prova, para tanto, por exemplo, mas poderia ser punida administrativamente desde que haja provas para tal fim. Perfeito? Questão número 8. Se determinado servidor público for preso em operação deflagrada pela Polícia Federal devido a fraude em licitações, ele não volta mais para o serviço público. A ação penal, caso ajuizada, obstará a abertura ou prosseguimento do processo administrativo? Ele vai impedir ou vão ser independentes? Serão independentes, ok? Então está errada a questão dizendo que vai obstar, que vai ser um impedimento, que vai segurar a abertura do prosseguimento do processo administrativo disciplinar. Então não é, porque são inclusive cumulativas. Questão número 9. Casca de banana, terrível essa questão número 9. Ele vai dizer assim: aplica-se a penalidade disciplinar de demissão a servidor público por abandono de cargo? Sim ou não? Sim. Caracterizado pela ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias. Sim ou não? Sim. E agora, ou por 60 dias não consecutivos em período de 1 ano. Eu não vou responder essa segunda parte, eu vou olhar nos artigos, depois a gente conversa. Ó, configura o que? Abandono de cargo pela ausência, então, intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias. Então, por mais de 30 dias, aí ele se ausentou intencionalmente, ocorreu o que? Abandono do cargo por mais de 30 dias. Perfeita a questão aqui. Agora, entende-se por inassiduidade habitual o que? A falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente ou não consecutivos durante o período de 12 meses. Então aqui o que ele está dizendo que é o que? É abandono do cargo, ausência intencional por 30 dias e também é abandono do cargo por 60 dias não consecutivos. Opa, mas 60 dias não consecutivos é abandono de cargo? Não, não é abandono de cargo e sim inassiduidade habitual. Olha que pegadinha danada. Então aqui inassiduidade habitual, 60 dias, ok? Interpoladamente, ok? Então, durante 12 meses. E abandono é por 30 dias, por mais de 30 dias. Então 30 dias ainda não é abandono, por mais de 30 dias consecutivos. Então 31 dias para frente vai ter o que? Abandono de cargo. Perfeito? Então a questão aí foi muito uma pegadinha muito danada. Você não vai mais cair nela agora. Considere que Paulo, servidor de ocupante de cargo de natureza especial do Tribunal Regional do Trabalho há 5 anos, tenha sido nomeada em outubro de 2013 para exercer o cargo e exercício interino de outro cargo de confiança. Então ela, vamos supor, ela é uma natureza especial de um TRT, nem sei qual que é a sigla lá, natureza especial, vamos supor que tivesse aí a natureza especial 2, ou no Ministério 10, 4, 5, 6, certo? Então ela ocupa este e ela é substituta deste, de forma exercício interino. Então nessas condições, então nessa situação, mesmo que opte por apenas um dos salários ao longo do período da interinidade, Paula não poderá acumular esses cargos, visto que a acumulação não é permitida pela legislação brasileira. Então, por exemplo, o titular desse cargo aqui sai de férias, ela acumula os 2 cargos, sem prejuízo das atribuições do primeiro, ok? É possível isso? É possível.
a questão está dizendo que não é possível correr isso daí. Não, ela é possível sim. Olha que diz o artigo 9º, a nomeação far-se-á a servidor ocupante cargo de comissão ou natureza especial, que é o caso interno, poderá ser nomeado, então poderá ser nomeado para ter exercício interinamente, que é o caso interno, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Então é possível? É possível. Então, Paula, visto que não é permitido. É permitido, então é ali que está o erro da questão. Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima.